E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo das conspirações, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. Calor insuportável no verão. Frio brutal no inverno. Mudanças climáticas violentas ocorrem em todo o globo, com mais frequência e potencial destrutivo do que nunca. Observando as células de tempestade ao redor do planeta, nós temos a impressão de que a força e o foco dessas tempestades não são naturais. Analisando a trajetória dos furacões, eles não parecem aleatórios. E se houver uma explicação mais sinistra? Algo criado pelo homem? Alguns dizem que há um dispositivo secreto do governo capaz de destruir o mundo. Capaz de causar terremotos, furacões, tsunamis. Ele pode ser usado até para controlar a sua mente. O governo americano criou a arma de guerra definitiva? Algo mais devastador do que uma bomba atômica? Nesse caso, quem será vítima de uma tecnologia tão assustadora? E o que podemos fazer para impedi-la? HAARP. Um dos projetos mais perigosos já concebidos pelo governo americano está em andamento. E o público ignora quase tudo a seu respeito. É o programa de investigação de aurora ativa de alta frequência, mais conhecido como HAARP. O HAARP é uma instalação de 14 hectares com mais de 160 antenas, todas interligadas. Eles têm um transmissor de 3.600.000 watts que emite ondas de frequência extremamente baixa na direção da ionosfera, que reflete essas ondas de volta à Terra com força exponencialmente maior. O governo diz que o HAARP é apenas uma instalação de pesquisa. Para alguns especialistas, o verdadeiro propósito da base ultra-secreta é ser usada como arma contra os inimigos do país. E talvez contra seu próprio povo. O perigo que as instalações representam já se mostrou real. O relatório chocante que escancara a verdade sobre os planos do governo para um futuro moldado pelo controle climático. Maior do que 26 campos de futebol, a um custo de 250 milhões de dólares, e incluindo um conjunto de 180 antenas. Estaria uma arma ultra-secreta do governo americano escondida em plena vista com o objetivo de controlar o clima mundial? O exército afirma não ter tais planos para o HAARP. Os documentos dizem o oposto. De acordo com o relatório, a capacidade de gerar precipitação, neblina e tempestades na Terra, ou de modificar o clima espacial, e a produção de clima artificial fazem parte de um conjunto integrado de tecnologias militares. O futuro do combate pode não estar em bombas ou balas, mas em terremotos e tsunamis. Afinal, se nenhum tiro for disparado, você pode nem ficar sabendo que está em guerra até que já a tenha perdido. Arquivos confidenciais. Em 1996, a Força Aérea Norte-Americana encomendou um estudo secreto chamado Relatório 2025, no qual os militares examinaram a viabilidade de capacidades e táticas de combate no ano 2025. Uma das áreas que parecia pronta para pesquisa, exploração e desenvolvimento foi a modificação do clima como uma arma de guerra. As pessoas podem pensar que a ideia de utilizarmos o clima é algo que saiu direto da ficção científica, a ideia de podermos pulverizar nações inteiras só modificando e explorando o clima. Porém, esse é um relatório verificável que agora está em domínio público.
Então sabemos que o governo e as forças militares estão pesquisando modos de transformar o clima em uma arma. Uma das grandes vantagens de usar o clima como arma é que é muito difícil provar quem o atacou. Outra coisa é que o clima sozinho pode causar muito mais danos do que as armas. Poderíamos ter, por exemplo, uma tempestade poderosa que atravessasse os Estados Unidos e causasse um nível de destruição nuclear em um amplo território. Tem havido muitas tentativas de controlar o clima durante uma guerra. E uma das tentativas mais famosas foi no Vietnã. Quando houve um esforço real para semear as nuvens sobre a trilha de Ho Chi Minh e criar chuvas torrenciais que inundaram o norte vietnamita e as linhas de suprimento Vietcong, reduzindo sua utilidade e cortando os suprimentos para as guerrilhas no sul. Certamente tivemos sucesso em semear as nuvens. Se o clima pode ser manipulado pelos militares para produzir tempestades intensas e até mesmo catástrofes, isso é só uma inovação recente? Ou existem indícios do uso do clima como arma no passado? Se a raça humana no início do século XXI está transformando o clima em arma, por que alienígenas de algum modo distante já não teriam desenvolvido? Se os alienígenas antigos puderam transformar o clima em arma, não acho que possamos descartar a ideia de que talvez algumas das grandes inundações antigas não teriam sido obras de deuses, mas poderiam ser causadas por alienígenas, com tecnologia muito avançada que quisessem realmente extinguir a raça humana. Japão. Sexta-feira, 11 de março de 2011. A 70 quilômetros da costa nordeste, um terremoto de magnitude 8,9 graus produziu um levantamento explosivo do leito do mar. A 320 quilômetros dali, em Tóquio, edifícios balançaram violentamente. Meia hora depois do terremoto, um poderoso tsunami de 10 metros atingiu a costa norte do Japão. E lavou a paisagem, chegando a 10 quilômetros no interior e destruindo tudo em seu caminho. Segundo a agência de notícias Kyodo do Japão, nos dias seguintes à devastação, milhares de OVNIs foram avistados sobre o Japão. Se for verdade, o que isso significa? É interessante notar que quando o tsunami ocorreu, houve subitamente um aumento de avistamentos de OVNIs naquela área do Japão. Então temos que pensar, será que os extraterrestres estão especialmente interessados no que acontece conosco durante as catástrofes e eventos desastrosos que estão ocorrendo neste planeta? Eu também acredito que é possível que os extraterrestres estejam influenciando alguns desses eventos. Seria mesmo possível que forças extraterrestres estejam por trás desses desastres mortais? Creta. Localizada no meio do mar Mediterrâneo, é a maior das ilhas gregas. Os gregos antigos atribuíam os terremotos ao deus do mar, Poseidon. Segundo os mitos gregos, Poseidon era conhecido como aquele que sacode a terra por causa de seu poder para provocar terremotos, tempestades marítimas e tsunamis. Os povos antigos atribuíam os desastres naturais aos deuses como uma resposta lógica, porque, em primeiro lugar, esses eventos são mortais. E suas vidas dependiam de tentar acalmar ou agradar os deuses que controlavam tudo isso. Creta era considerada o lar dos deuses. Existem cavernas hoje em Creta que nós podemos visitar que eram identificadas como o lugar em que Zeus foi criado, de bebê a menino.
Então, quando vemos algo que aconteceu em Creta, no início da era cristã, temos que nos perguntar se isso é algo que iria mudar o futuro da humanidade. Isso poderia ser a ira de Poseidon, porque o que acontecia na época era que os primeiros cristãos estavam lutando contra o ressurgimento do paganismo. E esse tsunami veio para destruir, finalmente, toda a religião pagã na área. E assim, a cristandade moderna se tornou dominante. Mas seria o deus Poseidon apenas uma figura de mitos e lendas? Ou será que esse ser sobrenatural tinha uma origem em outro mundo? Poseidon sempre era representado segurando esta arma ou ferramenta, um tridente. E esse tridente podia provocar terremotos ou tsunamis e podia controlar os oceanos com o tridente. Nós temos que nos perguntar se esse tridente não era algum tipo de equipamento extraterrestre de alta tecnologia. As armas usadas pelos deuses gregos podem ser comparadas em alguns aspectos às armas modernas. É interessante que a Marinha dos Estados Unidos tenha desenvolvido mísseis nucleares para seus submarinos com os nomes de Poseidon e Tridente. Talvez Poseidon estivesse despejando sua ira sobre a Creta antiga, por estar sendo rejeitado como um deus. Será mesmo possível que os megadesastres provocados por terremotos e tsunamis pudessem ser provocados por tecnologia alienígena? Se for assim, esses eventos catastróficos poderiam ter sido provocados para mudar o curso da história humana? Talvez mais indícios possam ser encontrados na tecnologia militar moderna, projetada para usar o clima como uma arma de destruição em massa. Haiti, 12 de janeiro de 2010. Às 4 horas e 53 minutos da tarde, um forte terremoto de magnitude de 7 graus sacudiu a capital Porto Príncipe. Segundo os relatos locais, os missionários no Haiti viram uma estranha bola de luz flutuando nos céus, menos de 24 horas antes do terremoto. Os OVNIs têm sido vistos por toda a história em conexão com terremotos. Os cientistas costumavam desconsiderar a ideia das luzes e terremotos até 60, quando foram fotografadas no Japão. Finalmente, eles tiveram de concordar que existem mesmo fenômenos aéreos estranhos que acompanham os terremotos. Se fossem apenas placas tectônicas que liberassem, por exemplo, uma descarga no ar, elas se extinguiriam muito depressa. Mas estamos falando de luzes brilhantes que pairam e duram. Será que uma súbita descarga de muita energia poderia produzir as luzes estranhas no céu sobre as zonas de terremoto? Ou será que as luzes e os desastres naturais têm uma origem mais tecnológica? Relatos de um grande dilúvio que destruiu o mundo podem ser encontrados nos mitos mais antigos de muitas culturas ao redor do mundo. Tanto a Bíblia judaica quanto o Alcorão islâmico descrevem uma inundação épica no mito da Arca de Noé. Deus estava infeliz com o povo que vivia em pecado e, como uma punição e também um ato de purificação, enviou um grande dilúvio. A maioria dos seres morreria, exceto alguns pássaros e peixes. Mas Noé foi instruído especificamente para construir uma arca que sobreviveria à tempestade. Noé devia juntar pares de animais que respiravam ar na terra e levar esses animais e sua família para a arca.
E depois choveria por 40 dias e 40 noites. A terra inteira foi inundada. E todos os animais que respiravam ar e todas as pessoas morreram. Na antiga Mesopotâmia, uma história similar de uma inundação catastrófica foi escrita em tábuas de argila em 2000 a.C. O épico de Gilgamesh, esse antigo poema sumério, descreve deuses raivosos que enviaram um grande dilúvio para destruir a humanidade, mas permitiram que alguns escolhidos sobrevivessem. Os deuses tinham criado a humanidade para realizar todos os trabalhos que fossem necessários. Mas o que aconteceu foi que, segundo as antigas histórias da Mesopotâmia, os seres humanos começaram a causar muitos problemas. Eles se tornaram ruidosos e rebeldes e chegou a hora de destruí-los. E é isso que dizem as antigas histórias da criação. Será que essas histórias de dilúvios que inundaram o mundo surgiram apenas da imaginação humana? Ou elas foram reais? Se foi assim, essa devastação poderia ter uma origem extraterrestre. Existem mais de 1000 mitos diferentes de inundações em culturas de todo o mundo. E a tendência dos arqueólogos tem sido dizer que isso ocorre só porque as fantasias das pessoas funcionam do mesmo modo. Mas eu acho, sinceramente, que existe uma explicação muito mais simples para o motivo do mito do dilúvio ser universal. Acho que é uma lembrança do que aconteceu no final da Era do Gelo. O que é mais misterioso é que, junto com essas lembranças de devastação global, existem também memórias de seres quase divinos, com poderes e capacidades incríveis que se envolveram nesse cataclismo. As histórias do dilúvio são mesmo muito interessantes. O que todas dizem é que os anjos, os deuses, como quer que os chamemos hoje, eles basicamente se cansaram da humanidade e tinham uma intenção clara de extinguir ou diminuir a raça humana. Bem aqui, nós temos um exemplo perfeito de que, talvez, os extraterrestres estivessem infelizes com o Homo sapiens. E é possível que tenham, então, criado um tipo de catástrofe, uma inundação, para eliminar a humanidade. Mas também é possível que extraterrestres benevolentes nos alertassem sobre uma catástrofe próxima, para que nem todos fossem destruídos. Forças alienígenas poderosas estão manipulando a história humana para nos testar? Ou a humanidade é só um peão do grande experimento cósmico criado por forças extraterrestres? Para nos fortalecer? Ou estão criando o caminho para o futuro da Terra? Um futuro no qual os seres humanos não existirão mais. Pi-Ramessés, Egito, século XV a.C. Segundo as escrituras, Deus mandou as pragas para o Egito quando o faraó se recusou a libertar os israelitas da escravidão. 3 delas envolviam insetos. A terceira foi um ataque de mosquitos que se ergueram do chão e infestaram homens e animais. A segunda foi um enxame de moscas que atacaram apenas os egípcios, poupando os israelitas. E a 8ª praga foi a dos gafanhotos. Está no livro do Apocalipse do Novo Testamento. Emergindo das profundezas da terra, os gafanhotos formam fileiras de soldados, protegidos por peitorais de ferro. Os alvos não são plantações. Os gafanhotos não comem nenhuma plantação, não dizimam nenhum campo, eles só atacam pessoas. Apenas comem, ferem e devoram pessoas. É como se eles tivessem sido programados. Os gafanhotos que surgem da fumaça têm a capacidade de ferir as pessoas com um ferrão de escorpião. Mas sabemos que os gafanhotos não podem machucar as pessoas, então esses gafanhotos tinham uma origem especial.
Esses gafanhotos só atacam pessoas que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E nos faz pensar se esses gafanhotos não eram algum tipo de avançada tecnologia extraterrestre enviada para procurar humanos específicos. É possível que o livro do Apocalipse descreva não os gafanhotos herbívoros que conhecemos, mas algum tipo avançado de armamento controlado por um ser extraterrestre. Então nós temos de nos perguntar, é apenas uma figura mítica? Ou na verdade seria uma representação de algum tipo de ser, Deus divino e extraterrestre, que veio para a Terra? É possível que as histórias na Bíblia sobre gafanhotos enviados por Deus sejam na verdade indícios de tecnologia alienígena no passado? E será por isso que os seres humanos temem os insetos até hoje? Se travasse uma guerra, a arma que um extraterrestre usaria consistiria de aparelhos mecânicos nanotecnológicos para acertar alvos muito específicos. De fato, essas armas existem hoje. Por que não mandar um inseto pequeno ou um besouro rastejante até uma zona de guerra para obter informações? É exatamente o que está acontecendo agora. O Stanai é um robô aéreo muito pequeno, do tamanho de uma forma de torta. É relativamente simples, mas pode fazer coisas incríveis. Todos os insetos imagináveis estão sendo estudados por alguém. No momento, o menor robô inspirado no inseto que podemos fazer é do tamanho de um colibri, a partir da tecnologia que dominamos hoje. A força motriz deles é energia armazenada. E não temos uma bateria que armazene energia suficiente. Mas vamos chegar lá. É fácil imaginar que teremos um robô do tamanho de uma mosca. Se ele pousar na parede da casa de um terrorista, ele nem notaria. E podemos encaixar tanta coisa no espaço tão pequeno. Manter o peso baixo, podemos lhe dar asas. E uma pessoa leiga só tentaria espantá-lo. Num futuro não muito distante, você vai olhar e dizer que inseto lindo, mas talvez não seja um inseto. Os insetos estão entre as criaturas mais bem projetadas do planeta Terra. São extraordinários. Não é à toa que os militares americanos se interessam pelos insetos. É completamente lógico. Mas, enquanto os cientistas convencionais discutem se os robôs estão destinados a dominar ou não a Terra, será que isso já não aconteceu antes? Talvez milhares de anos atrás? Ábidos, Egito. 11 quilômetros a oeste do Nilo. Neste enorme sítio arqueológico, encontram-se as ruínas do templo de Osíris, onde milhares se reuniam para adorar o deus do submundo. Em comparação a vários outros deuses, acredita-se que Osíris teria vivido fisicamente na Terra como um dos faraós do Egito. Ele é muitas vezes representado com um disco alado do Sol. E embora muitos estudiosos tenham sugerido que isso nada mais é do que uma forma de adoração ao Sol, esse Sol, de acordo com a visão egípcia, também tinha asas e descia do céu. Então, na minha opinião, outra coisa que foi descrita, um evento extraterrestre que de fato ocorreu na vida real. A maioria dos deuses egípcios eram, na realidade, visitantes extraterrestres. Mas muitos se perguntam se Osíris era mesmo feito de carne e sangue. Uma das histórias mais famosas que estão ligadas a Osíris é a de que ele foi desmembrado pelo irmão invejoso Sete. Sete teve um acesso de fúria e despedaçou o corpo do irmão, rasgando-o em 14 pedaços que foram espalhados por todo o reino. Mas Ísis, a esposa leal, procurou por toda parte e encontrou os pedaços e reuniu todos eles. Ísis conseguiu ressuscitá-lo. Mas quando eu escuto uma história como essa, que um ser é desmembrado e então alguém reúne os pedaços e consegue milagrosamente ressuscitá-lo, eu tenho que fazer essa pergunta. É possível que Osíris
não fosse uma entidade biológica, mas talvez algum tipo de máquina ou robô? História antiga após a história antiga, vemos referências a extraterrestres que procuravam influenciar o corpo humano para aumentá-lo, sobretudo com a tecnologia. Os extraterrestres estariam observando a humanidade há milhares de anos e nos trouxeram até este ponto porque querem que nós tenhamos uma tecnologia avançada e também nos tornássemos a própria tecnologia, até que estejamos prontos para ser como eles. Temos que nos perguntar se isso pode fazer parte de um plano extraterrestre para influenciar a humanidade através da implantação de tecnologia no corpo humano. E se for assim, qual é o propósito? Serve para acelerar as nossas habilidades ou é um esforço para controlar a humanidade? Só o tempo dará uma resposta a essas perguntas. É possível que seres de outro mundo estejam levando a humanidade não só a evoluir na Terra, mas também a se juntar a eles nas estrelas como entidades não biológicas. E a nossa dependência crescente de computadores, celulares, internet e até partes do corpo sintéticas poderiam integrar um vasto plano extraterrestre, fazendo com que os seres humanos se tornem cada vez mais parecidos com a tecnologia da qual somos tão dependentes. Talvez o destino da humanidade não seja ter um contato imediato com os antepassados, mas com os nossos eus do futuro. E quando esse dia chegar, os seres humanos, como conhecemos, talvez sejam considerados mais do que sistemas operacionais obsoletos. 140 quilômetros ao leste de Atlanta, encontra-se um monumento misterioso. As Pedras Guia da Geórgia. Suas enormes lajes de pedra parecem relíquias de um passado remoto, mas elas não têm nada de antigas. Elas foram construídas em 1980 e gravadas com 10 mandamentos de inspiração bíblica em 8 línguas diferentes, tanto modernas quanto arcaicas. Eles pedem que a humanidade mude seus hábitos, como nos comunicamos, como governamos nossos povos, como tratamos uns aos outros e como resolvemos nossas diferenças. Mas acima de todos estes, há 2 mandamentos que deram início a uma enorme polêmica. Um deles pede que a humanidade guie sua reprodução sabiamente. E, finalmente, o primeiro mandamento exige que a população mundial seja mantida abaixo dos 500 milhões de pessoas em equilíbrio perpétuo com a natureza. Atualmente, a Terra tem cerca de 7 bilhões de habitantes. Reduzir este número a 500 milhões exigiria a eliminação de mais de 90% da população humana. Mas como isso aconteceria? O objetivo do monumento é guiar os sobreviventes de uma catástrofe futura ou advogar o massacre de bilhões. Muitos especialistas acreditam que o plano de depopulação tem suas raízes em uma das sociedades secretas mais famigeradas da história, os Rosacruzes. A Ordem Rosa Cruz começou como uma seita clandestina do cristianismo que abraçava a ciência, a lógica e o respeito pela natureza. Ela teria sido criada no início do século XV por Christian Rosenkreuz, que rejeitava a autoridade da Igreja Católica Romana. Mas, como R.C. Christian, ele manteve sua identidade envolta em mistério. Muitos historiadores questionam se Rosenkreuz chegou a existir. A ordem, no entanto, é bem real. E existe até hoje. De acordo com alguns especialistas, eles seriam a mente coletiva por trás das Pedras Guia da Geórgia. Eles citam semelhanças notáveis entre a fé Rosa Cruz e os mandamentos gravados nas lajes. Elas pedem que uma nova civilização controle a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com a sensatez da razão. É uma crença fundamental da Ordem Rosa Cruz. Ao construir as Pedras Guia neste exato local, os Rosacruzes teriam despertado poderes que podem levar ao fim do mundo.
Para um observador casual, o monumento parece repousar sobre um pasto qualquer, sem características distintas. A verdade é que a escolha do local não foi aleatória. O monumento encontra-se sobre a linha de Lei Arcad, parte da enorme rede de linhas de lei que cobre o planeta. As linhas conectam locais de importância histórica, cultural e espiritual sem paralelos, como as grandes pirâmides, Stonehenge, o Taj Mahal e a Grande Muralha da China. Os povos antigos tinham uma sabedoria à frente do seu tempo. Podemos ver exemplos disso por todo o globo. Eles construíram essas estruturas usando as ferramentas mais arcaicas conhecidas. Muitos acreditam que estas linhas são uma matriz de imenso poder místico, tanto bom quanto mal. A linha de Lei Arcad seria uma das mais poderosas da Terra. Ao longo dos séculos, esta linha gerou quantidades enormes de energia destrutiva, causando inúmeras mortes. Desde a construção do monumento em 1980, o mundo viu um aumento constante da fome, das doenças e dos desastres naturais. Seria um resultado das pedras guia da Geórgia? Os Rosa-Cruzes abriram uma caixa de Pandora de catástrofes para eliminar boa parte da população mundial? Os Rosa-Cruzes planejam usar a linha de Lei Arcad para criar uma nova ordem mundial? A seguir, vamos revelar a fonte secreta do poder dos Rosa-Cruzes. As pedras guia da Geórgia são um monumento enigmático que pede a eliminação de mais de 90% da população mundial. Alguns especialistas acreditam que ele foi construído pelos Rosa-Cruzes, que escolheram um terreno na famosa linha de Lei Arcad para canalizar seu poder destrutivo. Mas, se for verdade, como eles aprenderam a fazer isso? Como descobriram o segredo das linhas de lei? A resposta encontra-se em um mistério secular: os círculos em plantações. Círculos em plantações aparecem em lavouras do mundo todo. Eles foram relatados pela primeira vez em 1686. E a causa por trás deles confunde especialistas desde então. Alguns sugerem que os círculos são mensagens deixadas por visitantes extraterrestres, mas não direcionistas acreditam que os círculos são uma espécie de código de barras universal, que outros OVNIs podem ler para obter informações rápidas sobre o planeta Terra. Nós mesmos já tentamos formas similares de comunicação. Quando nós decidimos enviar uma mensagem aos céus na esperança de contatar uma civilização extraterrestre, os cientistas optaram pelo código binário porque é uma linguagem realmente universal. Se qualquer raça inteligente do universo estudasse a nossa ciência, o código binário seria o mais fácil de ser decifrado. Usando radiotelescópios gigantescos, como o de Arecibo, em Porto Rico, os cientistas transmitiram detalhes sobre a raça humana como uma espécie de cumprimento interestelar a quem quer que esteja ouvindo. Quando enviamos a mensagem de Arecibo ao espaço, nós demos detalhes sobre a nossa localização no universo, como é o DNA humano e outras coisas a respeito de quem nós somos enquanto espécie. E se os círculos nas plantações forem mensagens deixadas por extraterrestres para outros visitantes espaciais? Que informação eles podem conter? Talvez dados sobre o nosso lar que a ciência ainda não conseguiu descobrir. E se alguém quebrasse o código dos círculos, que segredos descobriria? Alguns especialistas acreditam que os Rosa-Cruzes quebraram o código, ganhando acesso a segredos incríveis sobre o nosso planeta, antes conhecidos apenas por extraterrestres. Entre eles, o conhecimento sobre as linhas de lei e instruções de como usar seu imenso poder. Os círculos também podiam conter uma estimativa da população humana máxima que a Terra é capaz de sustentar. Este número? 500 milhões. A ideia de que há outras entidades, seja de outras dimensões, galáxias, outros planetas, que estão controlando ou influenciando o que está acontecendo na vida na Terra é fascinante. E sempre temos que fazer a pergunta: quais são seus planos? São benevolentes? Estão aqui para nos proteger? Ou há outros planos? Há um plano para nos controlar? Há um plano para influenciar de modo negativo a maneira como vivemos?
O futuro do mundo depende de que saibamos o que está acontecendo. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Talvez queiram reduzir a população humana. Não só no nosso próprio mundo, mas em outros que estão nos monitorando e tentando nos influenciar para o bem ou para o mal. Temos que nos perguntar: há de fato algum tipo de conselho extraterrestre que vigia o planeta Terra? Que estão aqui para observar o nosso avanço e nos alertar sobre possíveis catástrofes que podem ocorrer? E será que, com sorte, ouviremos seus alertas? Os Rosacruzes construíram as pedras guia da Geórgia com base em informação alienígena? Em 1996, apareceu um enorme círculo nos campos de Hampshire, na Inglaterra, no formato de um símbolo Rosacruz. Para alguns teóricos da conspiração, os extraterrestres estariam reconhecendo o esforço da ordem. Mas isso significa que eles estão defendendo o massacre de bilhões? Ou simplesmente tentando nos avisar sobre uma catástrofe iminente? Nós vivemos com o medo constante de muitas ameaças naturais, mas nenhuma delas se compara àquilo que também nos sustenta: o Sol. Recentemente, os cientistas alertaram sobre o perigo de enormes labaredas solares que podem um dia chegar à Terra. Explosões similares atingiram o planeta 13 mil anos atrás, causando grande destruição. Alguns especialistas acreditam que elas praticamente apagaram as evidências de civilizações que podem ter existido antes. Temos altos e baixos. A nossa civilização tem uns 12 mil anos, mas civilizações mais antigas deixaram vestígios. Extraterrestres testemunharam uma catástrofe antiga e registraram esta informação vital nos círculos de plantações? Estão os Rosacruzes usando esta informação secreta para mudar o curso da história humana e criar uma civilização inteiramente nova? É preciso considerar a possibilidade de não ser a primeira vez que habitamos este planeta. Em outras palavras, esse não é o primeiro ciclo de civilização. Existem ascensões e quedas. Uma grande labareda solar é apenas um dos muitos desastres naturais que o futuro pode reservar. A seguir, as incríveis previsões para um mundo pós-apocalíptico. As pedras guia da Geórgia são um monumento intrigante que pede a eliminação de mais de 90% da população mundial. Mas como seu criador previu esta catástrofe? Será um terrível massacre ou o resultado de um desastre natural? Recentemente, um número cada vez maior de médiuns tem recebido a mesma visão assustadora. Eles preveem que, no futuro não muito distante, o mundo todo será varrido por uma catástrofe global que reduzirá drasticamente a área habitável do planeta. Este cenário apocalíptico, mais conhecido como Mudanças da Terra, foi previsto pela primeira vez pelo renomado médium americano Edgar Cayce. Estas previsões foram coletadas em um mapa que mostra um mundo transformado pelo desastre. Partes enormes dos continentes são engolidas pela água. E a população restante se reúne em áreas muito menores, conhecidas como zonas seguras. Mas com tantas pessoas exprimidas nestes bolsões de terra, a civilização conseguirá resistir? Ao longo das décadas, muitos grupos religiosos adotaram uma visão sombria do futuro, incluindo os Rosacruzes, levando a uma última e irônica reviravolta. Qualquer que seja a catástrofe trazida pelas mudanças da Terra, o mapa das zonas seguras previstas mostra que as pedras guia da Geórgia sobreviverão a tudo. Os Rosacruzes criaram as pedras guia da Geórgia? O nosso relacionamento com o planeta está chegando ao fim? E tudo isso já aconteceu antes? Será que extraterrestres estiveram presentes no desastre de Fukushima? E será que ajudaram a evitar uma catástrofe de proporções maiores ainda? Uma onda em particular atingiu a usina nuclear Fukushima Daiichi e superou todos os sistemas de segurança, o que causou avarias que colocaram a usina em estado crítico, soltando material radioativo na atmosfera e na água. Será possível
que extraterrestres tomaram conhecimento do desastre e fizeram alguma coisa para diminuir o impacto do desastre e, finalmente, conseguir salvar a humanidade de um cataclismo muito pior? Com o reator da usina nuclear entrando em fusão e radiação escapando para a atmosfera, as autoridades evacuaram a região. Os únicos que ficaram foram os funcionários, que lutaram dias e dias para evitar uma catástrofe maior. Mas, segundo testemunhas oculares da cena, os funcionários não estavam sozinhos. Houve um significativo número de avistamento de OVNIs na área nas semanas e dias que antecederam o terremoto e o tsunami. E houve vários avistamentos de OVNIs na área do desastre também, depois do que aconteceu. Isso sugere que possivelmente extraterrestres se envolveram para estabilizar aquela situação. Porque se o reator de Fukushima tivesse realmente fundido, grande parte da Ásia teria se tornado inabitável por muitos anos. Muitas testemunhas relataram ter visto OVNIs sobrevoando a usina. E que raios de luz desciam do OVNI, como se pudessem agir sobre a usina nuclear, evitando que o núcleo realmente fundisse, evitando que o desastre fosse ainda maior. Há quem especule que os OVNIs vistos durante a crise podem ter talvez nos protegido, tentando nos salvar de uma pavorosa explosão nuclear. Ou, se não foi para nos proteger, foi para proteger o mundo. Ou será possível que os OVNIs vistos por testemunhas foram responsáveis por impedir as catástrofes que os humanos não conseguem evitar? O que parece é que há uma espécie de plano montado. Uma mão oculta da história que manipula os eventos. Parece que estamos interagindo com uma civilização alienígena e estamos experimentando os frutos do que estão nos oferecendo. Porque nossa história está sendo inteligentemente conduzida e levada para um determinado resultado. Mas se os alegados encontros alienígenas são evidência da interferência de extraterrestres nas coisas humanas, qual é o seu propósito? Roma, 27 de outubro do ano 312. Ao norte da cidade, o imperador Constantino levava suas tropas para a Ponte Milvia para uma batalha para derrotar Maxêncio e reaver seu trono. Em jogo, o controle de toda a parte ocidental do vasto Império Romano. Segundo o relato do historiador Eusébio, na véspera da batalha, Constantino levantou os olhos ao céu e viu o que ele achou ser uma visão divina. Constantino e seus seguidores viram no céu o que os cronistas disseram ser uma grande ialva, cruz de fogo. Agora, seus seguidores não sabiam como interpretar isso, mas Constantino decidiu que era a cruz cristã. Constantino sentiu que com essa extraordinária visão do paraíso, uma cruz de luz em pleno céu, ele iria para a batalha no dia seguinte e reconquistaria o Império Romano. E foi exatamente o que ele fez. Essa visão se tornaria um ponto decisivo na história humana. Após vencer a brutal Batalha da Ponte Milvia, Constantino consolidou seu poder e começou uma campanha de tolerância religiosa pelo Império. Ele mesmo se converteu ao cristianismo. Mas o que exatamente Constantino viu no céu que mudou o curso da civilização ocidental? Foi uma visão divina? Ou outra coisa?
Nós mesmos não vemos cruzes no céu a toda hora quando vemos aviões? O avião tem luzes dos lados e na frente, e se houver alguma luz, refletida ou não, às vezes podem parecer cruzes. Então devemos nos perguntar se é possível que aquilo não fosse nenhum símbolo cristão, mas uma adaptação de algo que foi testemunhado no céu. Será possível que extraterrestres foram responsáveis pela visão de Constantino? Canal da Mancha, 1588. Felipe II, rei da Espanha, despachou uma enorme armada para invadir a Inglaterra. A armada levava mais de 20.000 soldados e carregava instrumentos medievais de tortura. Segundo alguns historiadores, Felipe, católico devoto, queria levar a Inglaterra à brutal Inquisição para punir a rainha Elizabeth I e seus súditos por deixarem a Igreja Católica. Felipe era católico e a Inglaterra se tornou protestante quando o pai de Elizabeth, Henrique VIII, rompeu com a Igreja Católica para se casar com a mãe dela, Ana Bolena. Então, para Felipe, os ingleses eram pecadores que deviam ser corrigidos. Então, mandou a grande armada, uma enorme frota de mais de 130 navios. Nunca se viu nada assim antes. A Inglaterra não era muito rica e muitos de seus navios não eram nem oficialmente do governo. Eram navios mercantes que os marinheiros puderam usar. A armada espanhola parecia invencível e os ingleses nitidamente inferiores. Mas quando os dois finalmente se encontraram, as estratégias e táticas inglesas superiores forçaram a armada a recuar. Mas o número de navios espanhóis era tão grande que os ingleses não tiveram uma vitória decisiva até que houve uma grande tormenta. Os navios ingleses eram mais manobráveis do que os espanhóis. Para compensar, os espanhóis largaram suas âncoras, pensando em se livrar de todo o peso extra, por assim dizer. Então, quando o vento se levantou, não tiveram como ancorar os navios e os ventos espalharam a armada por toda parte, inclusive a costa. E perderam a metade da armada por causa do mau tempo. Do ponto de vista dos ingleses, a terrível tormenta que destruiu a armada espanhola foi um milagre e destruiu a força espanhola que a humanidade não conseguia destruir. Os ingleses acharam que a milagrosa tormenta fosse obra de seres extraterrestres. A primeira pista vem de um dos conselheiros mais próximos da rainha Elizabeth, um homem misterioso chamado John Dee. John Dee era o astrólogo da corte, matemático, filósofo, médico da corte de Elizabeth I. Era um homem extremamente estudado para sua época. Ele lidava com a mágica e poções e os chamados encantamentos para provocar mudanças. John Dee era um pensador hermético. Pensadores herméticos acreditavam que houve um contemporâneo de Moisés chamado Hermes Trismegisto, que vivia no Egito. E assim como Deus revelou os 10 mandamentos a Moisés, Deus revelou a Hermes o conhecimento secreto do funcionamento da natureza. Então, com esse referencial e as ferramentas certas, ele podia conhecer o pensamento de Deus, assim, digamos, lendo o mundo. Segundo a lenda, John Dee usou sua sabedoria do mundo natural e do sobrenatural para prever a tempestade que dizimaria a armada espanhola. Diz a história que John Dee disse à rainha Elizabeth que não se preocupasse que uma tempestade destruiria a armada espanhola. E depois que aconteceu, ficou confirmada a sabedoria dele, do mundo e de seus segredos. Mas se John Dee realmente fez essa profecia, qual foi sua fonte? Foi algo divino para estabelecer uma comunicação com seres extraterrestres. John Dee se interessava muito pelo oculto e parecia gastar muito tempo procurando algum jeito de se comunicar com formas de vida além desta terra.
Não entendemos que influência John Dee sofreu para interpretar informações tão acuradas. É bem possível que John Dee tenha recebido suas informações de uma fonte externa que possivelmente era extraterrestre. Mas se a procura de John Dee pelo conhecimento hermético deu a ele esse tipo de visão da agenda alienígena na Terra, o que ele achou? E por que extraterrestres iam querer afundar a Armada Espanhola? É possível que os extraterrestres tivessem o interesse de preservar a monarquia da Rainha Elizabeth, em cuidar para a monarquia não ser derrubada. Por isso, repeliram as forças invasoras para garantir que essa estrutura de poder cuidadosamente construída ficasse intacta. O que aconteceu na Inglaterra, depois do reinado de Elizabeth, foi simplesmente milagroso. Houve uma revolução científica. Apareceu Isaac Newton. E outros cientistas desenvolveram o que acabou se tornando a Revolução Industrial. Será que entidades extraterrestres realmente intervieram na invasão espanhola, mandando uma tempestade para destruir seus navios e garantir o futuro da Inglaterra? E se for assim, seria um sinal de que alienígenas se interessam por nosso futuro? São sinais de que somos manipulados por uma raça mais avançada? Será que esses encontros não são para que eles nos conheçam, mas para que nós conheçamos a eles? E se for assim, para onde estariam nos conduzindo? Talvez estejamos nos aproximando de nosso destino final. E chegando lá, voltemos a ser reunidos a nossos ancestrais alienígenas. Os cientistas dizem que um asteroide maior ainda, similar ao que pode ter causado o dilúvio, vai colidir com a Terra. É só questão de tempo. Há sempre o risco aqui na Terra, e sabemos disso muito bem, que grandes asteroides ou cometas podem colidir com o planeta e causar tremendos danos ecológicos. Neste momento, todos os nossos ovos genéticos estão na mesma cesta. Seja um asteroide ou um cometa, colidir é uma ameaça. Em fevereiro de 2013, um asteroide com tamanho suficiente para destruir a cidade de Nova York passou a 29 mil quilômetros da Terra. Há previsão de que outro possa colidir com a Terra nos próximos 20 anos. Mas, se um dilúvio ou qualquer outra catástrofe global ocorresse hoje, estaríamos preparados para sobreviver? E se houver mesmo seres extraterrestres observando a Terra, há alguma probabilidade de serem a causa desse cataclismo? Ou só ficarão observando, esperando calmamente a natureza seguir seu curso? Se há deuses extraterrestres observando a Terra com conhecimento de futuras catástrofes ou com capacidade para provocá-las, talvez seja melhor estarmos preparados para isso. Vivemos num ponto muito precário, onde a qualquer momento podemos ter outra catástrofe. E você fica intrigado para saber se os próprios extraterrestres não criaram isso. Uma possível explicação para os extraterrestres quererem destruir a humanidade é que nos tratam como sua propriedade. Somos tratados como suas criaturas. E eles tomam decisões sobre a humanidade com base nas necessidades deles. Satisfeitas essas necessidades, pode ser que não queiram mais a humanidade por perto. Para eles é tão fácil exterminar a humanidade quanto perpetuá-la. A evolução dos humanos neste planeta vem sendo um experimento total e completo para os extraterrestres. Se a sobrevivência for o objetivo, estão tentando nos fazer superar algum tipo de meta enquanto ainda estamos vivos. Nossa sobrevivência foi garantida pelos extraterrestres desde o passado remoto, porque nós somos seus descendentes diretos. Nós
Somos produto deles. Então, eles têm direito adquirido sobre a nossa sobrevivência. Então, isso vai ao encontro da ideia de que nós estamos num projeto em andamento de espécies extraterrestres e que eles estão nos observando e sempre nos observaram de longe. Porque, segundo as histórias da criação, nós somos seus descendentes. Eles estão aqui para observar sua criação. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Spitsbergen, Noruega. Nesse remoto arquipélago, não longe do Círculo Ártico, está o Silo Global de Sementes de Svalbard. Conhecido como o Silo do Juízo Final, esse repositório de DNA de plantas, animais e humanos pode suportar quase qualquer cataclismo, inundações, terremotos ou explosões nucleares. O silo de sementes de Svalbard é uma estrutura ou uma instalação subterrânea no permafrost. Basicamente, um esforço internacional para preservar o máximo possível de sementes, em especial de variedades para colheita, para ajudar a preservar a diversidade genética. Uma reserva desse tipo não pode ser considerada uma arca moderna? Uma arca que, em vez de guardar um par de cada espécie viva, pode guardar a semente de cada espécie de vida vegetal? O silo de sementes foi construído com alguma espécie de cataclismo em mente. A ideia é que no evento de alguma catástrofe, o silo ficaria inalterado e preservaria sementes milhares de anos. É uma espécie de última esperança da diversidade genética. Será que o dilúvio, descrito em tantos textos antigos, realmente ocorreu no fim da última era glacial? E se for assim, o dilúvio pode ter sido causado por seres extraterrestres? E se forem, será que o resto da história de que Deus mandou um dilúvio para aniquilar a raça humana também é verdade? Isso sugere que um dilúvio realmente aconteceu, que foi real. Mas isso também apresenta uma possibilidade intrigante. É totalmente possível que haja uma origem extraterrestre ao terrível dilúvio. Se um dilúvio realmente aconteceu, que matou quase toda a vida no planeta, o que pode tê-lo causado? E haverá alguma evidência física que sugere que o dilúvio ocorreu mesmo? Os cientistas dizem que a resposta às duas questões pode estar no fundo do mar. Segundo os 5 cientistas do chamado Grupo de Estudo do Impacto do Holoceno, esta área, 1.450 quilômetros a sudeste de Madagascar, foi onde um enorme asteroide impactou a Terra há milhares de anos. O impacto pode ter sido tão grande que disparou enormes tsunamis que inundaram as áreas terrestres da região. Um evento que os habitantes locais teriam percebido como um dilúvio. Já que tantas culturas têm histórias de dilúvio ou mitos de um dilúvio, é provável que isso se baseie em algum evento real. Um asteroide batendo no oceano, no lugar certo e desencadeando um tsunami pode levar a uma inundação arrasadora. O grupo do Holoceno diz que a evidência do impacto catastrófico de um asteroide está no que eles acreditam ser uma cratera de 29 quilômetros no fundo do Oceano Índico, a oeste da ilha de Madagascar. O grupo de cientistas acredita que mais evidências em apoio à sua teoria estão nos chamados chevrons.
antigos depósitos de sedimentos e fósseis, tanto em Madagascar quanto na Austrália. O que pareceu fora de lugar e muito estranho sobre os chevrons é que não eram sedimentos originários da Terra, mas eram um tipo de sedimento que fica no fundo do oceano. Coisas como animais marinhos, fósseis marinhos. E também acharam a evidência cabal do impacto de um asteroide ou cometa, as chamadas microbolhas. A única maneira de se formarem é pelo calor extremo de um impacto derretendo a rocha, e a rocha atirada para cima ou para a água, depois se resfriando nessas bolinhas. Esta é uma evidência física do dilúvio mesmo. Obviamente, nos dias de hoje, há um acúmulo de areia por um período de mais ou menos 13 mil anos. E para Collins, é a confirmação de que a catástrofe descrita na Bíblia ocorreu, quando uma mega inundação pode ter devastado a Terra. É uma evidência absoluta de que o evento aconteceu. Esta é a evidência do cataclismo. Serão mesmo provas de que a história do dilúvio não é um mito, mas que se refere a fatos reais? Deus ficou zangado com os seres humanos porque os seres humanos não estavam se comportando bem. Estavam violando as leis de Deus. No Gênesis, Deus ficou tão desgostoso com o comportamento de sua criação que chegou a se arrepender do que fez. E fez acontecer o dilúvio. Em histórias muito mais antigas do que a de Noé, na história de Gilgamesh, a lenda suméria, o Conselho dos Deuses mandou o dilúvio. Nos escritos de Platão, Zeus mandou o dilúvio. No hinduísmo, Deus ensinou que um dia a terra seria inundada. E quando isso acontecesse, se você fizesse um barco e juntasse as pessoas e alguns animais, você seria salvo. Laurel, Maryland, outubro de 2014. Na Universidade Johns Hopkins, renomados cientistas do mundo inteiro se reuniram para o primeiro Congresso Internacional de Avaliação de Desvio de Impacto de Asteroides. O foco desse evento foi mostrar as últimas tecnologias para desviar de seu curso asteroides em rota de colisão com a Terra. O método proposto envolve o lançamento de uma espaçonave para colidir com o asteroide com uma velocidade 9 vezes maior do que uma bala de AK-47. Se virmos os dinossauros, por exemplo, há 65 milhões de anos, eles foram extintos pelo impacto de uma rocha gigantesca que devastou o planeta Terra inteiro na época. Então, no momento, cientistas do mundo inteiro trabalham sem parar para redirecionar asteroides de uma possível colisão com a Terra. Além de usar impacto direto para desviar a rota do asteroide, os cientistas também analisaram a possibilidade de criar um mecanismo gravitacional que pudesse manipular a trajetória do objeto. Mas, assim como estamos para desenvolver esse tipo de tecnologia hoje, não é possível que extraterrestres que visitaram a Terra no passado já possuíssem a habilidade de redirigir asteroides? E se fosse assim, poderiam ter usado a tecnologia não para desviar um asteroide da Terra, mas para dirigi-lo para a Terra? Estamos falando de uma tecnologia que era igual à que temos hoje, ou, como acham alguns, que chegava até a superar o grau de evolução tecnológica que atingimos na nossa era moderna. Então, se podemos controlar a trajetória de asteroides para fazer com que se afastem da Terra, certamente é possível que extraterrestres ultra-avançados tenham tecnologia para dirigir asteroides para a Terra.
É interessante a forma como as lendas descrevem o dilúvio. Muitas afirmam que um grande meteoro ou cometa ou alguma coisa parecida apareceria de trás do Sol e que cairia aqui, depois tiraria os oceanos de seu leito. O dilúvio foi claramente planejado. Foi mandado por seres superiores para corrigir as coisas aqui na Terra. Eles tinham uma intenção, um propósito para o experimento Terra. Acharam que isso foi corrompido e, portanto, eles mandaram o dilúvio como um ataque, uma agressão para cima da humanidade. Se o dilúvio foi um fato histórico real, ele pode ter sido causado deliberadamente por seres extraterrestres, mas, se for assim, para quê? O que estariam tentando destruir? As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400 mil espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos, em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Mas onde estão esses alienígenas? Hoje, os cientistas de todo o mundo pararam de esperar e estão agindo para encontrar vida extraterrestre inteligente. Será a tecnologia capaz de comprovar o que nossos ancestrais acreditavam milhares de anos atrás? Em 1960, o astrônomo e físico Frank Drake instalou um telescópio incomum nas colinas do oeste da Virgínia. O estranho objeto era feito de componentes de equipamentos de radar da Segunda Guerra Mundial. Assim, Frank Drake virou um radiotelescópio para algumas estrelas próximas e sintonizou para tentar receber uma mensagem dos alienígenas. Isso foi algo meio louco de se fazer. Drake não conseguiu captar nada, mas nascia a radioastronomia. Se não podíamos ver os alienígenas no espaço, talvez pudéssemos ouvi-los. Até agora nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com OVNIs e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. A busca por seres extraterrestres continua e um novo telescópio espacial procura planetas que possam conter vida. Existirão outras terras? Como nós as encontraremos? Sabemos que toda a vida na Terra precisa de água em estado líquido. Então, essa é a estratégia para procurar vida em outros lugares do universo. Procurar água. Esse é o primeiro passo. Na Terra, sempre que achamos água, achamos vida. Isso é verdade. A vida na Terra pode existir em uma extraordinária gama de condições. Existem organismos extremos que vivem no calor escaldante que sai da crosta terrestre nas profundezas oceânicas. Existem outros organismos incríveis que vivem nas águas servidas dos reatores nucleares. Um ambiente com radiação extrema, mas uma coisa que parece absolutamente necessária para a vida é água em estado líquido. Para descobrir se um planeta tem água e pode ter vida, os cientistas usam telescópios especiais que analisam a atmosfera. Olhamos a luz que vem do planeta
e dividimos a luz como um arco-íris. Bom, se olhar para um arco-íris nos céus com muita atenção, você verá algumas linhas escuras, verá que faltam cores no arco-íris. Essas cores estão faltando por causa da absorção de gases na atmosfera. Efetivamente recebemos o arco-íris de um outro planeta e procuramos as linhas escuras que nos mostram os tipos de gases na atmosfera. Para entender melhor como a vida afeta a atmosfera, os cientistas da NASA estudam os tapetes microbianos na área de vida selvagem de musgos da Califórnia. Os tapetes microbianos são importantes para a NASA por muitas razões. Os organismos que estão nos tapetes microbianos estão na Terra há tanto tempo quanto qualquer outro organismo. Eles são o que chamamos de biomarcadores e são importantes para a busca de vida em outros planetas. Existem biomarcadores de textura e quando pegamos um pedaço do tapete microbiano e olhamos a superfície, com que se parece? Uma das coisas que fazemos com os tapetes microbianos é medir os fluxos de metano. O metano é um gás produzido por alguns tipos de organismos que usam a matéria orgânica destes tapetes. Quando o metano vai para a atmosfera, ele pode ser detectado por outras missões, como as que buscam planetas terrestres. Uma das missões da NASA que procura gases que são produzidos por vida em exoplanetas. Podemos procurar a assinatura de oxigênio ou água em um planeta. Pelo menos isso nos dará uma ideia de formas de vida como a nossa, que se baseia em carbono e usa oxigênio ou dióxido de carbono. Nossa atmosfera não é estável. Sem organismos vivos, ela já teria evaporado agora. E se procurar no espaço e detectar uma assinatura das substâncias químicas ligadas à vida, será uma forte evidência de que existe vida ali. Isso não nos diz se é vida inteligente, mas nos diz que é um indício de vida. Em um universo cheio de possibilidades, a busca se concentra em uma área chamada de zona habitável. A zona habitável para os planetas é o local em que um planeta não é quente demais, nem frio demais, mas tem a temperatura certa para a vida. Neste momento, não conhecemos planetas como a Terra, em uma zona como essa. Um planeta chega perto, ele se chama Gliese 581d. Mas não sabemos ao certo se ele está nessa zona. Recentemente reconhecemos que existem mais de uma zona habitável. Por exemplo, poderia existir vida dentro dos planetas mais gelados, como os planetas pequenos ou as luas grandes. A lua de Júpiter, Europa, é um bom exemplo. Europa é líquida sob uma camada de gelo. Ela continua líquida por causa do calor das marés e do atrito dentro do planeta. Assim, poderia haver vida lá, micróbios provavelmente, abaixo do gelo de Europa. É uma questão bem intrigante se há vida em outro lugar de nosso sistema solar. São tantos elementos que precisam estar juntos, temos de compreender a ciência, temos de fazer as perguntas certas. Eu gostaria de ter um tricorder que eu pudesse ligar, apontar e dizer vida ou sem vida. Mas não temos isso, então temos de ser inteligentes e também espertos. Temos de criar instrumentos que possam esclarecer as questões que queremos responder. É inevitável. Existem tantos planetas que é inevitável que encontremos um na zona habitável algum dia. O telescópio Kepler está só começando a vasculhar o horizonte. Mas a NASA já planeja o próximo passo. Todos querem conhecer um alienígena. Mas temos que começar por baixo, temos que aprender a andar antes de correr. O mais fascinante para mim é que temos só 4 bilhões e 500 milhões de anos em um universo que tem 14 bilhões de anos. O que aconteceria se alguns dos planetas terrestres tivessem uma vantagem de 5 ou 10 bilhões de anos à nossa frente? Nossa, mal dá para imaginar. E se os homens não forem as únicas criaturas inteligentes procurando vida no universo? E se os seres de outros planetas também estiverem fazendo pesquisas? E se eles nos encontrarem primeiro? Alguns acham que isso já aconteceu. Em 30 de outubro de 1938, os ouvintes de rádio nos Estados Unidos ficaram atônitos com noticiários que diziam que os marcianos estavam invadindo a Terra. Bombas marcianas estão caindo em todo o país.
Esse é o fim! Embora a transmissão parecesse real, era uma ficção, dirigida e narrada por Orson Welles. É incrível, mas muitos ouvintes acreditaram e entraram em pânico. Acho que foi apresentado, talvez, com uma curta explicação, dizendo que não estava acontecendo de fato, mas a partir daí foi se representando como se estivesse acontecendo. Bom, quase todas as pessoas que ouviram pensaram que estava realmente acontecendo. As pessoas ficaram assustadas. Algumas delas foram literalmente para as montanhas, elas foram para outros lugares para tentar salvar outras pessoas, parentes e amigos. Elas se apresentaram ao exército. O resultado desse ataque alienígena fictício foi que muitas pessoas se prepararam para o pior. Mas se a reação do público a um programa de rádio causou uma onda de terror, o que aconteceria se fosse mesmo verdade? As pessoas esperam uma prova irrefutável da existência de seres extraterrestres inteligentes, mas eu acho que uma pergunta mais útil e honesta é: quantas e que tipo de evidências seriam suficientes para você acreditar que eles estão lá fora e que estão nos visitando? Acredito pelas experiências que estamos em contato com entidades e seres que não são desta Terra. Mas quais são essas entidades e seres? Ainda precisa ser esclarecido. Existem evidências que indicam que é possível que os homens fossem visitados por extraterrestres no passado distante. E se formos rápidos demais em descartar essa possibilidade, então podemos estar nos fechando para algo que poderia ser fascinante e que poderia nos levar a um próximo nível que nem podemos imaginar. É bem possível que esses extraterrestres que supostamente vieram aqui há milhares de anos, que eles sejam nós. Eles se parecem conosco. E, de fato, está escrito na Bíblia que Deus ou os deuses nos criaram à sua imagem e semelhança. Nós somos iguais a eles. Nós nos parecemos com eles. Nós temos a tecnologia que eles têm. Nós vamos ao espaço como eles iam. Eu acho que existe vida em outros planetas e acho que vamos achar isso. E quem sabe, talvez um dia achemos um outro planeta que possa sustentar a vida e que tenha pessoas que evoluíram com o tempo e que também olham para as estrelas e imaginam-se alguém no espaço e dizem: será que estamos sozinhos? A história humana se transformou em uma questão de dogma, ensinada por profissionais em Torres de Marfim, como se tudo fossem fatos. Na verdade, muito da história humana é questionável. Quanto mais se volta no passado, mais essa história, que é ensinada nas escolas e universidades, parece um tipo de conto de fadas. Eu acredito que os extraterrestres não deixariam nosso sistema solar milhares de anos atrás sem alguma prova. Eles queriam que em um futuro distante nós começássemos a refletir. Fomos visitados pelo espaço sideral? Talvez pistas adicionais permaneçam escondidas e esperando para serem descobertas bem diante de nossos olhos.